As pessoas não estão mais querendo seguir pessoas só porque ele é um cara líder. Eles querem seguir essa pessoa porque ela tem uma missão, um propósito claro para fazer. E isso aqui gera a nossa conexão. A paz! Eu sou o pastor Cláudio Peragini, esse é o podcast Liderança da Quírios. Nós queremos abençoar a tua vida, ajudar você e levar essa palavra de Deus até o teu coração. Tenho certeza que ensinar sobre liderança tem sido um chamado de Deus para a minha vida. Essa tem sido a minha especialidade, ajudar os outros a desenvolver sua liderança. E eu tenho aberto esse canal para a gente poder trabalhar esse assunto, tanto na área administrativa de liderança da igreja, das comunidades, das terceiro setor, das regiões que falam sobre liderança empresarial, todas essas áreas. E hoje eu quero trazer um tema importantíssimo que eu acredito que às vezes me provoca. Você me acha uma pessoa encantadora? Escreve aí embaixo aí, o que você pensa a meu respeito. Tema de hoje, conexão inspiradora, a presença que toca os corações das pessoas e que ajuda as pessoas a se conectar conosco. Eu às vezes fico irritado. Tem pessoas que elas têm uma presença, um jeito de ser, você já reparou isso? Que ela inspira as pessoas, ela encanta as pessoas. Eu não gosto muito da palavra encantar, mas eu estou usando aqui uma referência de um autor, já vou citar ele para vocês, ele chama Guy Kawasaki, e ele vai falar sobre isso, sobre empresas que encantam, pessoas que encantam. Mas é interessante que às vezes é irritante. Meu Deus do céu. Tem gente que chega e todo mundo se conecta com ela e todo mundo quer falar com ela, todo mundo quer ser amigo dela. E eu não sou assim. E acho que tem muita gente que não é assim. É difícil isso. Mas às vezes você pode estar num lugar assim, numa festa, numa reunião, numa consagração, e nem todo mundo se conecta com você. Hoje eu quero ensinar algumas coisas que podem te ajudar. Mas antes de eu continuar, se esse assunto te interessou, não esquece de mandar para alguém, compartilhar. Eu tenho certeza que é uma bênção. Tem gente que está precisando entender que é importante aprender um pouco mais sobre ser uma pessoa mais inspiradora, ter uma conexão melhor com as pessoas. E esse é um tema essencial hoje para quem lidera, serve e ama as pessoas e está aí no ministério, está no trabalho, está produzindo alguma coisa, está fazendo serviços importantes para muita gente. Então vamos lá trabalhar um pouco esse assunto, que se você sente que sua liderança não está desenvolvendo esse encantamento, essa conexão, isso pode ser mudado. Esse Guy Kawasaki, ele escreveu um livro que não é novo, não, mas o tema do livro, se eu não me engano, é esse, hein? Empresas que encantam e tudo mais, ou seja, uma pessoa encantadora, alguma coisa assim. Ele foi, na verdade, o cara que trouxe para a Apple a mudança de know-how, de conhecimento, de pensamento, de mindset. Ele, na verdade, transformou o produto da Apple, começando pelos computadores, MacBooks, na década de 90, assim, em uma tribo, em um pensamento onde a galera ia seguir aquilo. Né? Hoje a gente fica nessa discussão se o Windows, se o computador, o Windows é melhor do que o MacBook, ou a discussão do que o iPhone é melhor do que o Android, mas é interessante que o Kawasaki ele foi além disso, ele quis criar um produto que encantasse, criar uma loja que encantasse, um pensamento que encantasse, de maneira que as pessoas pudessem desenvolver essa ligação com a marca e com a conexão. Tanto que o trabalho dele, eu não vou lembrar agora, puxa que pena, o trabalho dele, ele tinha um nome de CEO, era CEO, eu vou ver se eu consigo aqui, Guy Kawasaki, ele tinha um nome de CEO que era tipo evangelístico, ele tipo um negócio assim, era CEO de evangelismo, e o trabalho dele era evangelizar, perdão, falei errado, é Guy Kawasaki, não Kawasaki, Kawasaki. E ele era um empresário palestrante hoje, né? Mas que na década de 80 ele foi o responsável por popularizar o Macintosh, né? Que é a Apple, né? E ele não era só um vendedor,
Ele evangelizava a ideia por trás da Apple, tecnologia com propósito. Olha o tema disso. E o nome do livro dele, para já consertar tudo que eu falei errado até agora, é O Poder do Encantamento. E ele trouxe essa temática de que, na verdade, as empresas, as indústrias, as pessoas, elas têm que desenvolver esse sentimento de inspiração. Então, a conexão inspiradora é quando você entra numa sala, por exemplo, e algo muda, o ambiente muda, porque você falou alto, porque, não na verdade porque você falou alto, na verdade não é isso, mas porque sua alma chegou primeiro, as pessoas viram aquilo que você fala e elas se conectam com isso. Então, isso é interessante, porque tem pessoas que têm essa habilidade mais natural e outras podem aprender a ter essa habilidade. Então, por que que você deveria ser uma pessoa encantadora? Porque, por exemplo, uma empresa que encanta, uma empresa que gera esse vínculo com a pessoa, vira uma tribo, pessoas que querem só o seu produto, né? Outro dia, minha filha queria comer um cookie, esses cookies normais assim. E ela falou para mim, pai, eu quero um cookie. Eu falei, ah, tá bom, vamos comprar o cookie que você quer. Era um cookie. E ela falou, não, pai, mas eu quero aquele cookie. Eu falei, mas por que você quer aquele cookie? E aí o cookie chegou lá, o cookie. E aí eu falei, tá bom, filho. Aí vinha um recadinho, primeiro veio numa caixa, fantástico, assim, né? Coisa linda. Depois tinha um recadinho. Esse cookie fica mais saboroso se você esquentá-lo no micro-ondas por 30 segundos. Falei, vou lá, vou testar esse negócio. Aí fui lá, esquentei por 30 segundos, peguei um cafezinho, coloquei do lado, comi. Aí eu entendi. Aquela marca tinha sido gerada de uma maneira para gerar esse encantamento na vida das pessoas. Isso é muito importante para nós hoje. Então, às vezes, a gente, quando fala sobre isso, a primeira resistência que a gente tem é a questão das finanças. Ah, eu não tenho dinheiro para fazer uma caixa, se eu pudesse fazer um produto com uma caixa. Mas eu tenho gente aqui na nossa igreja que fazem, por exemplo, doces. E os doces deles são encantadores. Tem um jeito de fazer, tem uma forma de aprender. Tem gente que presta um serviço na sua casa, é encantador. Eu tô lembrando de uma pessoa que foi lá instalar um aparelho na minha casa e a maneira como o cara organizou, a forma como ele fez a limpeza após a sujeira que ele tinha feito para instalar o aparelho, era encantadora, era uma forma boa de trabalhar. Então, a gente precisa gerar essa conexão e esse sentimento. Hoje a gente está vendo uma coisa muito triste. Muitas pessoas que prestam serviço hoje, elas estão prestando serviço e talvez porque a gente tem muita demanda de gente, muitas pessoas procurando a gente o tempo todo, elas estão prestando um serviço de má qualidade. E aqui está o problema. Uma pessoa que trabalhou com você e ela foi mal atendida por você, ela foi mal recebida, ela não teve um pós-venda legal, ela não teve uma conexão legal, ela não sentiu-se valorizada naquele momento por tanto que você fez e trouxe engajamento, você não deu retorno, você não ligou, você não prestou o serviço adequado, ela vai falar para mais 6, 7, 8 pessoas, 20 pessoas para não fazer serviço com você. E vai chegar uma hora que esse boom que você está vivendo, de muita gente procurar, vai começar a morrer. Então você precisa tentar gerar esse encantamento. Então, uma pessoa que encanta, ou uma empresa que encanta, ela transmite algumas coisas. O primeiro, ela transmite segurança. A pessoa se sente segura. Olha, está sendo feito direito o trabalho. Ah, tenho resposta. Quando eu mando o recado, ele me responde. Quando eu perguntei, ele tem uma resposta para me dar. Essa pessoa que gera essa segurança, ela vai gerando um encantamento. Olha que legal, eu perguntei e o cara me respondeu na hora. Muito bacana. Segunda coisa, clareza. Pessoas que encantam, elas são claras, elas não têm aquela coisa, aquela conversinha escondida, duplo sentido, não falei tudo o que eu deveria ter falado. E a terceira coisa que eu acho que é a mais importante, que deveria ser a primeira, é que elas valorizam o outro, elas amam as pessoas. Então não se trata só de performance, não é a caixinha que eu recebi o cookie. Mas na verdade é a ideia que está por trás daquilo. Olha, você vai esquentar o seu cookie para ele ficar mais gostoso. Estou preocupado que você tenha a melhor experiência com o meu cookie, que você sinta realmente o que eu preparei para você. Esse é o recado que está sendo transmitido. Eu já conheci líderes brilhantes, mas frios, distantes, que não se conectam.
O camarada é um gênio, o camarada é um crânio, mas ele não tem essa ligação de encantamento. Ele não é um cara que dá para você estar junto. E já encontrei líderes simples, discretos, mas profundamente marcantes na forma como eles fazem. Esses últimos, eles geraram uma conexão inspiradora na gente. Tem gente, querido, que você só de olhar pela postura, o jeito que fala, a maneira como ele ministra, te encanta, te inspira. Você fala, cara, eu quero sentar com esse cara, eu quero ouvir o que ele tem para dizer. Deixa eu dar atenção aqui para aquilo que ele está falando. E isso é importante para nós, porque muitas vezes a gente não percebe essas pessoas. Então, quando a gente gera essa conexão, quando a gente gera esse contato, as pessoas vão sentir essa presença. É interessante que quando a gente pensa em Jesus, Jesus era um líder encantador, ele era um líder inspirador. Você lembra que quando Jesus falava, pregava, ele falou assim, mas quem deu esse homem essa sabedoria? Quem ensinou? Ou senão outro texto fala assim, ele não fala como os fariseus, ele não fala como esses homens, porque Jesus falava com coração, Jesus falava com paixão, Jesus falava com amor à pessoa. As pessoas se sentiam amadas por aquilo que Jesus estava falando. E isso que é interessante. A gente percebe que as multidões seguiam Jesus, iam atrás da palavra de Jesus, mas elas citavam isso, porque havia algo diferente na maneira como ele fala. Por exemplo, uma conversa incrível, uma conversa encantadora, é a conversa com Nicodemos. Se você olha aquele texto ali, quando Jesus vira para Nicodemos e fala assim, necessário é você nascer de novo, e Nicodemos pergunta, mas eu vou nascer de novo, posso eu voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? É uma pergunta interessante, Jesus está ali levando ele a um pensamento que, como você é mestre em Israel, não entende isso, e aquele homem fica pensando, e ele vai falar, olha, você precisa entender o que é esse novo nascimento, isso é muito forte lá. Agora, como é que eu crio essa confiança, então? Como é que eu crio a conexão? Primeira coisa que eu acho que você tem que tomar cuidado, jamais quebre a confiança ou do seu cliente, ou do seu liderado, ou das pessoas que estão te seguindo, ou das pessoas que você quer se conectar com ela. A gente às vezes não percebe, mas a gente quebra a confiança de forma simples, não sendo coerente, não cumprindo, não respeitando aquilo que falou para a pessoa. E essas coisas dificultam demais. Quantas vezes eu, como um líder, tentando liderar alguém, senti minha confiança perdida porque a pessoa falou uma coisa para mim e fez outra. Combinou, eu me lembro de uma reunião que eu fiz uma vez, 1 hora de reunião para a gente discutir como é que ia ser o novo projeto, e aí depois de toda aquela discussão, tudo combinado, vai ser assim, a pessoa que ia fazer o projeto fez tudo diferente. Aí eu perguntei para ela, por que você fez tudo diferente? Ela disse, porque eu achei que na hora não ia rolar. Quer dizer, 2 horas de conversa, todo o pensamento, todo o treinamento, toda a aplicação foi jogada fora porque ele sentiu que não ia rolar. Você acha que um líder não vai perder a confiança com a pessoa? Já perdeu. A segunda coisa que eu acho importante, se você quer ser uma pessoa encantadora, ame as pessoas, ame os seus liderados, ame as pessoas que você está liderando. Peça para Deus te dar esse amor por essas pessoas. Tenha compaixão, tenha empatia por aquilo que elas estão falando, né? Às vezes a gente está muito distante de tudo isso, a gente precisa enxergar a outra pessoa que não é apenas o conselho que ela quer, mas ela quer um abraço, ela quer saber que ela é importante, ela quer saber que você valoriza o que ela faz. Desce um pouco lá da sua cadeira, saia da tua sala, né? Liga para o teu cliente, pergunta para ele aí como é que foi, o que você achou que a gente pode melhorar, recebe essa crítica, enxerga o que ele está falando, né? É importante você abrir. Hoje é muito interessante, você vê como isso é importante. Por exemplo, se você vai num restaurante ou se você vai contratar um serviço, geralmente quando você pesquisa isso no Google, lá, o restaurante e tal, logo depois abaixo tem algumas avaliações, você vê quantas estrelas tem e você vê os comentários. E às vezes você pega lá um comentário ruim, normal, né? Isso acontece, 2, né? De 500 tem 2 lá reclamando. Mas às vezes é uma sequência de gente reclamando e o cara não está nem aí, ele não está nem vendo aquilo, que é uma realidade, que está desencantando as pessoas, que está falando... Aí quando o outro lê aquilo, ele fala, não vou lá não.
É muito bom, mas demora muito e as pessoas não atendem a gente. Pronto, vai demorar. Aí você olha um, tudo bem, mas você olha 10, tá? Um é um dia, um foi um problema, mas todo mundo falando, entendeu? Então isso é complicado. E aí você lê aquilo, você fica com raiva. Mas trazer coisas boas, também tá lotado aqui, ó, tá cheio de gente, tá na fila. Só que hoje, na era da informação, a pessoa vai buscar informação primeiro antes de ir no teu negócio. Então é importante você enxergar isso, sabe? Amar a pessoa, falar, ela está reclamando, porque ninguém gosta de esperar, ninguém gosta de ficar o tempo todo sem ser atendido. Precisamos melhorar isso, talvez seja um overload, volta aí que tem um podcast sobre overload, talvez seja uma questão de desenvolver liderança, ou um sistema melhor, volta que tem podcast sobre sistema, procura aí que você vai achar podcast sobre sistema. Então aí você vai percebendo que precisa melhorar. Terceira coisa que eu acho que é importantíssimo, seja excelente no que você faz. Né? Me lembro de um rapaz que estava instalando um ar-condicionado em casa, ele me chamou a atenção, porque ele foi ali preparado e foi excelente no que ele fez. Precisava melhorar um negócio, uma entrada de um fio, ele falou, não, vamos fazer assim que vai ficar mais legal. E isso é o que marca a gente. Né? A excelência atrai, né? Quando a gente entende que aquilo que a gente está fazendo é bom e a gente vai falar para os outros. Você vê que interessante, uma pessoa fala para 20 pessoas que foi ruim e só para 6 que foi bom. E isso é interessante, porque às vezes você precisa desse boca a boca aí e precisa desse quórum aí no Google aí para as pessoas poderem seguir você. É importante que você seja humilde. E humilde, querido, não é você olhar para a tua vida e falar que você não faz nada direito, que você não é bom, que você não é capaz. Humildade é você entender que muita coisa boa você faz, mas você não tem o mérito total disso. Porque vamos pensar que você está instalando um produto. Eu sou muito bom, eu instalo muito bem. Mas se você não tivesse uma furadeira, quem inventou a furadeira? Quem fabricou? Se você não tivesse luz elétrica, se você não tivesse como fazer esse trabalho, se não tivesse uma bateria na sua parafusadeira, tudo isso é o que faz você. Então você não é sozinho, você está relacionado com toda essa comunidade de coisas e pessoas que fazem você ser o que você é. Então seja excelente no que faz, mas mantenha o coração humilde para reconhecer que você não tem muito mérito por ser excelente, porque se não tivesse toda essa preparação, você não teria condição de ter essa capacidade. E uma das coisas que eu acho também importante é que você quer ser encantador, mostre o propósito, mostre o seu diferencial. Eu me lembro quando o Gui Kawasaki começou a falar sobre isso, uma das coisas que a MEC focou era um computador que não travava para quem trabalhava com coisas pesadas. Então você ia numa gravadora, você tinha um Mac lá. Você ia num cara que fazia design, você tinha um Mac. Você ia um cara que captava áudio, você tinha um Mac. Por quê? Porque eles precisavam de um computador seguro. Olha que coisa interessante, né? Eles não queriam ver a tela azul do Windows. Tá bom, eu sei que tem gente aí que vai criticar, vai falar que não tem nada a ver, beleza, tudo bem. Já o Windows já atraía mais o cara que queria programar, porque ele tinha um universo mais aberto, ele podia mexer, e o Windows e o Apple era travado para não criar instabilidade. Cada um teve a sua tribo, cada um seguiu, mas o importante é que todo mundo estava procurando o quê? Excelência e o propósito. O propósito de um era um, o propósito de outro era outro. Então, conexões inspiradoras nascem quando você lidera com missão. Hoje, as pessoas não estão mais querendo seguir pessoas só porque ele é um cara líder. Eles querem seguir essa pessoa porque ela tem uma missão, um propósito claro para fazer. Então, elas vão perguntar para você, antes de seguir você no YouTube, na internet, é confiável? Ele se importa comigo, ele é bom no que ele está fazendo, ele tem gabarito, ele tem conhecimento, ele tem um propósito claro. Então, isso aqui gera a nossa conexão. Deixa eu explicar para você que muitas vezes a gente não entende isso e por isso que a gente não vai para frente. Então, o negócio para crescer, teu trabalho para crescer, precisa ser inspirador. Às vezes, no ministério, na igreja, também é importante a gente entender isso. Porque tem muitos líderes, por exemplo, que reclamam de falta de voluntário. E é verdade, é difícil fazer voluntário. O voluntário não recebe salário, não tem, é voluntário. Ele é um obreiro, ele ama fazer aquilo porque Deus chamou a vida dele. Mas se ele não entende, olha, o propósito, se você não é um líder confiável, se você não se importa com ele, e se você não é excelente no seu trabalho, ele não vai ser um voluntário.
Para ele ser um voluntário, ele precisa falar, puxa, olha, legal, esse meu líder aqui é um cara certo, um cara decente, um cara que fala coisa com coisa e tal. Poxa, mas ele se importa comigo também, ele se importa com a minha vida, ele se importa quando eu falto, não de cobrança, mas ele quer saber se eu estou bem, se está acontecendo alguma coisa, se ele está precisando de ajuda. Ele é excelente no que faz, eu consigo seguir as ideias, eu consigo aprender com ele, eu consigo crescer com ele, e ele sabe qual é o propósito, ele sabe que nós estamos fazendo isso por uma causa maior. Então, esse é o motivo que as pessoas estão seguindo a gente, e às vezes no voluntariado isso é importantíssimo, porque dentro do voluntariado a pessoa entra, ela começa a seguir um líder no voluntariado, aí percebe que a pessoa não é confiável, marca, não complica, fala, não faz, diz que vai fazer, não resolve, fala que vai dar atenção, não dá, a pessoa não é empática, você traz os seus problemas, ele reclama, você está reclamando demais, você quer o quê? Você pensa que isso aqui é o quê? Aí falta de empatia nisso vai gerar problema. Não é excelente, as coisas não são feitas com amor, não são feitas com carinho, não são feitas com paixão. Tudo isso vai gerar o problema da gente perder esse voluntário por causa da gente não ser encantador. Agora, quando um voluntário ele chega num ministério, ele chega numa área, ele vê aquela área limpa, bonita, arrumada, todo mundo feliz, um cara encantador ali liderando, todo mundo, aquele ministério geralmente explode. A gente tem, por exemplo, ministérios aqui de pequenos grupos que tem líderes encantadores que eles vão multiplicando os grupos deles violentamente. Por quê? Porque as pessoas estão seguindo aquilo, elas querem uma conexão com aquela pessoa porque elas expressam tudo isso. Agora, o que eu disse de tudo isso, que é talvez seja o mais importante para você, é que eu não sou uma pessoa encantadora, não nasci sendo encantador, porque eu não sou um cara carismático, eu não sou um cara que vai falando, é exuberante, e talvez eu não tenha esse dom, né, de mostrar, de me impor, mas eu posso aprender algumas coisas que vai me gerar esse carisma que são importantes para nós. O que eu quis falar é que quando eu comecei meu ministério, eu me sentia acuado, né? Eu não entendi a importância da empatia. Eu sempre fui um líder confiável, mas eu acho que eu nunca fui um líder tão empático como eu sou hoje. Deus precisou trabalhar com isso na minha vida e me colocar amor pelas pessoas cada vez maior para eu poder ter essa empatia, né? Eu sempre gostei de ser excelente no que eu fazia, mas nem sempre explicava o meu propósito. Então precisava melhorar essas coisas para me tornar uma pessoa que pudesse atrair mais pessoas e um líder melhor. E você pode aprender tudo isso. Jesus conectava com a dor das pessoas, com o destino das pessoas. Para terminar agora, eu quero terminar assim. Ao mesmo tempo, essa liderança era transformadora na vida dessas pessoas. A que inspira, mesmo sem prometer tudo, a que toca, mesmo sem controlar nada, às vezes é uma liderança que vai trazer grandes transformações e mudanças para a vida das pessoas. Bom, espero que você possa hoje chegar no seu trabalho, chegar no seu ministério, chegar na sua carreira e na sua empresa, e você possa pensar que aquilo que você faz precisa hoje, na era da informação, mais do que nunca, encantar as pessoas. Empresas que encantam vão ser faladas, vão ser comentadas, pessoas vão ter curiosidade de conhecer. Isso vai ser muito legal. Se você pensar hoje na era da informação, tem milhares de gente vendendo cookies, milhares de pessoas fazendo doces, milhares de pessoas consertando pneu, milhares de pessoas fazendo trabalhos e serviços e prestando serviço. Aí a pergunta que faz, sua empresa encanta? Se ela encantar, ela vai ter um diferencial muito grande. Espero que você tenha gostado desse podcast, que Deus abençoe sua vida. Se foi bom para você, vai ser bom para alguém. Se esse podcast te encantou, manda para alguém, vai abençoar muita gente e tudo quanto fizer prosperará.